Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa ID. Você pode estar estranhando, né? Cadê o Paulo? O Paulo está em missão, somos missionários, estamos sempre a serviço da obra de Deus. E hoje estou aqui para, juntamente com o Padre Miguel e a Márcia, darmos continuidade a este programa, mais uma semana com este programa. Assisti o programa último, maravilhoso, e vamos agora seguindo em frente com todas aquelas partilhas que foram feitas no último programa, esse programa maravilhoso, do qual falávamos sobre o amor ágape. Olá, Márcia, tudo bem? Tudo bom, Salete? É uma alegria estar aqui contigo, né? Uma bênção muito grande. E estar com todos vocês, com o Padre Miguel, com a nossa produção. Nessa graça, que a graça é toda nossa também, né? Derrama muita graça, Deus derrama muita graça na nossa vida. Que bom, que bom. Olá, Padre. Olá, Salete. Então, mais uma vez nos encontramos no ID. Isso, né? Em outras temporadas, né? Depois de algum tempo, né? Então, retomamos. Também uma graça poder estar aqui com os nossos telespectadores. Sempre o ID é um retiro para nós, né? É uma graça que Deus também vai nos transformando sempre, na medida que a gente vai dentro de cada programa que a gente participa. Que bom, que maravilha. Então, antes de mais nada, eu vou convidar a todos para nós fazermos a oração do Espírito Santo, que é Ele que vai conduzindo as nossas palavras, as nossas meditações, a nossa partilha. Vamos então escutar com o Júnior a música do Espírito Santo e depois vamos fazer a oração do Espírito Santo. Júnior, com você. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. É maravilhoso, né? Escutarmos a música do Espírito Santo, já entramos em espírito de oração, porque cantar é rezar duas vezes, né? E demos sequência rezando essa oração maravilhosa que nos enche de alegria, de força, de esperança. No programa passado, né, Padre, se falava, já era uma sequência, né, do amor ágape. O Senhor comentou, assim, a importância desse amor, a realidade desse amor, depois aquela linda meditação com a leitura da segunda carta de São Pedro, lá no capítulo 1, os versículos 3 ao 11. Estou citando porque você, se não assistiu,
pode retomar, pode também meditar toda a riqueza desta leitura da Palavra de Deus, né? Então, durante todo o programa, a Márcia também fez muitas colocações importantíssimas para a nossa realidade hoje, o que vivemos hoje, especialmente com nossos filhos, nossos jovens. Porque temos filhos, também trabalhamos com jovens, seja na escola, seja no trabalho, seja na nossa comunidade. Então foram colocações importantíssimas. E o Padre Miguel falando, então, é uma riqueza, assim, né, pautado na Palavra de Deus, que nos traz toda uma realidade, toda uma situação. Não é, Padre? Sim, e nós vimos até, a Márcia deu um testemunho, você se lembra, bastante forte da realidade que nós vivemos. Até trabalhamos, falamos bastante sobre isso e até foi assim um pouco até pesado, né? Exato. Pesado aquilo que nós vimos, mas tentamos colocar aquilo que de fato estava acontecendo. A gente não pode também fechar os olhos àquilo que está acontecendo, né? Fechar os olhos para o mal é deixá-lo agir. Né? Nós não podemos fechar, nos omitir. Então, até para que você possa, quem sabe você não se em casa, ou nunca se ligou, até vive numa tranquilidade, de repente seu filho passa horas dentro do quarto, na internet, você acha que está tudo bem. E aí nós vemos que não é bem assim, existem casos bastante delicados, dolorosos e quase, digamos, tenebrosos, né? De jovens que se cortam, que se mutilam e até outras coisas piores, né? E sabemos, então, percebemos claramente, né, essa ação, né? Nós sabemos que quem está por trás de tudo isso, é uma batalha espiritual. Nós sabemos que o demônio está por trás, agindo e fomentando essas coisas contra os filhos de Deus. Mas nós não queremos ficar apenas, né, claro, na realidade, sem uma resposta. Nós temos uma resposta. Ou melhor, Deus tem uma resposta. Deus tem um plano de salvação. E nele nós colocamos a nossa esperança. Né? Exatamente, exatamente. E o Senhor, o que me veio agora até no coração, né? O Senhor, quando Ele nos mostra a verdade, e a verdade nos libertará, e sempre é a verdade, Ele nos mostra a verdade para nós acordarmos e agirmos. Então é uma graça nos libertar das trevas da ignorância. Porque enquanto estamos na ignorância, estamos ali fazendo as coisas erradas ou nos omitindo, não é? E quando Deus nos dá essa libertação, até dá um impacto, como o Padre Miguel falou, foi pesado realmente. Imagina eu que escutei a palestra por 2 horas, né? Tudo aquilo que foi falado, mas aquela verdade te liberta para dizer, não, só um pouquinho, eu não posso ficar parado, eu tenho que agir, a começar dentro da minha casa sempre e depois ajudando os irmãos e sendo, né, alguém que comunica essa mensagem da salvação. Então Deus sempre mostra a verdade não para a gente ficar com medo, mas para a gente agir. Claro, porque Ele tem uma resposta a essa realidade. Isso. A gente tem que ter essa certeza, nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor. E a sua palavra ilumina, conduz e, de fato, ela realiza aquilo que ela diz. Se, de fato, eu acolho a palavra de Deus com fé verdadeira e procuro colocá-la em prática, ela realizará aquilo que o Senhor está dizendo. Então, se esse é o plano de Deus, aquela é a vontade de Deus, eu creio nisso, coloco isso em prática, colaboro com a graça de Deus, Deus vai agir. A promessa vai acontecer. Tá? E nós sabemos que o mal não é maior do que Deus. Não é. Ele é uma criatura e a sua ação ainda é limitada pela vontade divina. Então, de fato, o que nós não devemos é deixá-lo agir. Pelo contrário, nós vamos que proibir, agir contra, né? Fazer a nossa parte. Então, por isso que, cuidado, não ficar apenas, né, achando que não há problema, né? Porque até nós comentávamos antes, né? Por que muitas vezes nós caímos no pecado? Então, muitas vezes, justamente, a grande arma é a sedução. A grande arma é pensar que aquilo ali é algo bom, o que não tem problema nenhum. Às vezes pela nossa ignorância, ou às vezes por aquilo que gostamos, né? Não queremos largar alguma coisa que gostamos, sabemos que é errado, às vezes nos sentimos atraídos por aquele bem momentâneo que aquilo vai me dar, e uma pessoa, por exemplo, vai usar drogas, né?
ou a pessoa vai trair a sua esposa, o seu esposo, acaba achando que aquilo, né, se deixa levar por um momento, né, de prazer, de sei lá o quê, e acaba agindo um bem naquilo. Né? Mas de fato é uma grande armadilha. Então por isso a gente fala, precisamos falar a verdade para você perceber que às vezes não está tão bem. As coisas não estão tão seguras como você acha que, né, deixar lá o seu filho, por exemplo, né, um dia inteiro, noite inteira com o celular dentro do quarto, você não acompanhar isso, deixar isso acontecer, pode ser que o inimigo esteja agindo na sua vida, na vida do seu filho, na sua família, corroendo ela por dentro sem você perceber. Então, por isso que precisamos ver, claro, e por isso agir, né? A partir agora, então, por causa do entendimento da graça de Deus. Né? Isso mesmo. E tem uma coisa que a Márcia falou, uma palavra, e aquilo bateu assim, medo. É. O medo é o que mais nos trava, né? Dá aquele pânico. Eu deixo meu filho lá, posso ser até julgada de comodista, né? Ou está ignorando, ou fugindo, mas na verdade a gente está fugindo sempre desse medo de saber a verdade. Esse medo de saber o que eu vou fazer, como eu vou fazer. E graças a Deus que temos essas oportunidades agora, né? De estar abrindo os olhos e temos principalmente a certeza que na palavra de Deus tem todas as respostas. A palavra de Deus, a orientação do sacerdote, a orientação da igreja, nos encoraja a ver, conhecer o mal que está acontecendo com os nossos jovens, com os nossos filhos, nossos parentes, as pessoas que estão ao nosso cuidado. Com esta coragem, a gente pode conhecer essa verdade, fazer a experiência, mas precisamos perseverar, lutar para vencer, não é? Por falar em palavra de Deus, queremos pegar um texto, né? Para você pegar em casa também, pega a palavra de Deus, a Bíblia, em Romanos, capítulo 5. É um texto muito conhecido de todos nós, Romanos 5. E até está ligado com o ano do Jubileu da Esperança. Né? A esperança não decepciona. Né? Já que nosso querido Papa Francisco já havia proclamado esse ano da esperança. Então, Romanos 5, do 1 ao 11, 1 ao 11. Vamos ler, então, a partir dessas reflexões que nós fizemos, agora vamos iluminar, né, com a palavra de Deus, para onde Deus também vai nos conduzindo. Romanos 5. Tá? Então, diz na carta aos Romanos, São Paulo: tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a virtude comprovada, e a virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi com efeito quando ainda éramos fracos que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Por um homem de bem, talvez haja alguém que se dispõe a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Quanto mais então agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não é só, mas nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem, desde agora, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, o mal pode ter os seus planos, mas Deus tem o seu plano de salvação. E é um plano eficaz que nos dá a certeza da vitória. Nesse plano nós podemos ter esperança, como diz. E diz São Paulo que a esperança em Deus não decepciona. Então, o primeiro passo, não entre em desespero. Tá? Nós precisamos, de fato, entender onde devemos começar a alicerçar a nossa vida. Primeiro, de fato, é saber que somos amados por Deus, incondicionalmente. Tá? E esse amor, nós falamos já tantas vezes, é o amor, esse amor ágape, esse amor que é manifestado quando Deus envia o seu Filho para nos resgatar. São Paulo fala, olha, Deus fez isso não porque nós éramos bons e tínhamos caído, bons, mas nós éramos inimigos de Deus, afastados dele, estávamos nos ofendendo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, vem e nos resgata e derrama sobre nós uma graça superior, infinitamente superior ao pecado e à força daquilo que o pecado havia feito na nossa vida. E nos resgata, Jesus resgata a humanidade. Um amor gratuito. No entanto, o que é preciso de São Paulo? É preciso colocar, você entender que nessa vida nós precisamos ter realmente, apoiar a nossa vida, olhar para o Cristo, saber que teremos tribulações, teremos problemas. Então, e de fato você precisa entender isso. Caminhar na fé não significa não ter problemas. Mas eu preciso realmente ter a minha fé alicerçada, meu olhar no Cristo. Então, aquela tribulação, de fato, vai ser vencida. Ou seja, de fato, se eu estou em união com Deus, você será, a consequência disso, você será uma pessoa melhor. Você vai estar no caminho da vida eterna. Você vai ter uma meta na sua vida. Você vai ter clareza que a morte não é o fim. Você sabe que existem armas que podem destruir o mal, podem reconstruir a sua família. Entender, muitas vezes, perceber também a realidade do bem e a realidade do mal na sua vida. Porque quando nós não estamos com Deus, nós não vemos as coisas. É como se fosse um véu que existe nos nossos olhos. E, aliás, mesmo caminhando na igreja, mesmo com Deus, nós precisamos estar muito atentos. Porque as seduções do mundo são muito grandes. Muito grandes. São sutis, né? E é algo que, quando você se vê envolvido, é como se uma fumaça te envolvesse, né? Sabe? Tenta fugir da fumaça, né? Às vezes você não consegue fugir da fumaça. Alguma coisa você acaba aspirando da fumaça, só se você sair do ambiente. Então, isso constantemente. Agora, até pouco tempo, na minha vida eu estava percebendo isso. Então, você começa a... Pequenas coisas você vai cedendo, quando você começa a estar... O teu pensamento já se dispersou de Cristo. Você já começa a ficar mole. Já começa assim a... Não. A gente começa a ceder nas pequenas coisas. Você vai para uma vida destemperada. Você começa a ceder uma coisinha ali. Diminui, desorganiza a tua oração. Começa a achar que o sacrifício não é bem assim. Que não vou me incomodar com fulano, não vou fazer aquilo. Não é esse radicalismo, uma coisa um pouco exagerada, um pouco fanatismo. E aos poucos a gente começa a ceder. E às vezes até mesmo dentro da missão você começa a ter valores diferentes. Isso pode entrar nas nossas comunidades, na nossa paróquia. Por exemplo, você pode daqui a pouco estar na paróquia e o seu foco é o seu dinheiro. Não que você não vai ter que administrar e temos que nos preocupar na manutenção, nas coisas. Mas o foco principal é isso. Você começa a fazer qualquer coisa para ter dinheiro na paróquia, por exemplo. Atitudes que são completamente contrárias à moral cristã, por exemplo. Não, mas isso aqui dá um dinheirinho bom. E a gente vai achando legal.
depois pega aquilo ali e aplica na catequese. E vai ensinar uma coisa e fazer outra. Né? Então, então, se eu começo a desfocar de Deus, de fato, me afasto da palavra, né? A gente começa a realmente esse mundo vai começar. Isso pode acontecer na sua família. Vocês não, todas as crianças olham o celular todo o tempo. Todo mundo, é normal que ele faça os seus joguinhos, né? Todo mundo joga. É normal, quero que meu filho seja uma criança normal. Né? Só que essa normalidade do mundo não é a normalidade de Deus. Para Deus isso é uma anormalidade. E a gente vê pelos frutos que isso acontece. Tá? Então começa então, a partir desse amor, nós precisamos realmente ter o olhar em Cristo e entender que, de fato, vão haver tribulações. E essas tribulações, justamente, de fato, Cristo está no nosso olhar, nós venceremos. E o cristão trabalha sempre com esta meta. Ou seja, ele não tem uma meta para esta vida. Ele tem uma meta para a vida eterna. Então, ele vai realmente, muitas vezes, bater de frente com as coisas. Como Jesus bateu de frente. Então, nós também não vamos nos acomodar, não vamos nos calar, não vamos deixar que as coisas vão dessa forma. Preciso, de fato, a gente, de fato, ter essa atenção na graça e no amor que Deus dá. Porque senão, o inimigo começa a agir. O inimigo, ele vai agir. Se você deixar, ele vai agir. E ele gosta de agir quando ele não é visto. Quando ele é até bem-vindo nas casas, de uma forma através de um programa, através de um brinquedo, através de um aparente amigo do teu filho. Porque é fácil. Eu já falei tantas vezes, se você vê um leão solto na rua, você não sai. Mas daqui a pouco, alguém te convencer que aquele leão ali, ele é domesticado, que ele é bom, que ele até tem um nomezinho bonito, que ele é bacana, que não faz mal a ninguém, é só uma aparência, ele está sendo perseguido, porque ele é um bom animal, ele pode ser, não é um animal selvagem, ele é de fato um animal que tranquilamente ele pode ser domesticado, você pode passar a mão na sua juba, conversar com ele, você sai. Mas o fruto vai ser o mesmo, ou seja, você vai realmente ser devorado por ele. Então, por isso, é preciso ter a luz, como a Márcia falava, é preciso ter, Jesus é a luz, é preciso ter a luz no mundo, estar andando na luz para poder enxergar a verdade. Márcia, e aí? Com base no que o Padre Miguel estava comentando, me fixou os olhos aqui no versículo 3, a minha tradução é a tradução da Ave Maria. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. E nós caminhamos na paciência, A paciência prova a fidelidade. Tenho a paciência, eu digo meu sim vai, até o fim. A gente pede a graça da perseverança, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana. Eu acho que essa frase nós temos que gravar no coração. A esperança não nos engana. Por mais que estejamos, tanto em momentos de alegria, como em momentos de tribulação, a esperança em Deus, o foco em Deus, ele não vai nos enganar. E aí, retomamos a primeira frase do Padre Miguel que ele comentou, Deus tem o seu plano. Deus é maior. O plano é muito maior. O mal tem o seu plano e nós temos que estar com esse olhar atento, mas para ver e confiar e não ter medo, Porque Deus já está agindo. Se Ele nos mostrou a verdade, é porque Ele está agindo. O Senhor não se omite. E vai nos dar a certeza e a coragem para agir. Isso. Diante das coisas que estão indo. Isso, e nós estamos atentos à palavra de Deus, aquilo que o Senhor espera de nós. Nós precisamos estar vigilantes, atentos aos acontecimentos.
as atitudes dos nossos filhos, das pessoas que estão na nossa volta. Então, essa vigilância que nos enche de coragem e nos dá firmeza para conduzir o caminho certo. Mas agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida para dar continuidade a esse assunto que está muito importante, interessante, porque é um caminho de esperança. E já voltamos. Voltamos então para o nosso programa, que está muito interessante e importante também, com todas essas colocações. Mas antes nós vamos escutar o Júnior, que vai cantar a nossa música tema. E estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, para me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador. Também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, te esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, te esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui, pelos que não creem eu estou aqui, pelos que não creem eu estou aqui. Então, estávamos falando, né, Márcia, sobre a colocação do padre, ali acerca da palavra de Deus, que a esperança não nos decepciona, né? Então, gostaria que você, dando continuidade ao teu comentário também, fizesse mais uma colocação, um testemunho que você tem para colocar para nós. Essa frase, a esperança não engana, né? E aí, ali no versículo 5, e continua, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essas últimas 2 semanas, né? E isso a gente sabe que faz parte, e aí entra a nossa decisão, né? Eu tô num momento assim de aridez, e aí tu fica assim, quando tu tá naquela aridez, vem aquele pensamento, né? Eu vou rezar o rosário. Não adianta tu rezar. Vou acender uma vela em honra à misericórdia de Jesus. Não, sempre vem aquela situação, que são as pequenas coisas, que se tu deixa de rezar o rosário, tu deixa de adorar a misericórdia do Senhor, de fazer esses nosso encontro com Deus, né, que é trazer o céu até nós, é como o Padre Miguel falou, nas pequenas coisas tu vai largando, vai relaxando. Eu não estou com vontade, eu estou com aquela aridez, mas aí entra a decisão. E a esperança não engana, que aí ontem de noite eu estava rezando e dizendo, Senhor, tá difícil. E eu ainda disse, Jesus, hoje eu estava muito reclamona, né? Reclamei de tudo. Eu estava assim, diante das situações que eu estava vivenciando, reclamando. E aí Deus, ele age de diversas formas. E um querido irmão me mandou um vídeo e de um pregador, não conheço o pregador, vi que o pregador é de outro país,
Estava a tradução, e aquilo me tocou muito grande, porque o pregador disse o seguinte, que tudo aquilo de ruim o Senhor transforma em algo bom. Ele começou falando isso, e realmente, a gente sabe, né, isso já foi muito debatido, que inclusive na nossa vida, coisas que nós fizemos errado, quando a gente se arrepende, Deus pega aquilo e transforma. Ele nos impulsiona a não cometer mais aquele erro. E aí ele disse o seguinte, honra o caminho que Deus está te dando. E aí ele começou, vai ter momentos que tu vai estar naquele momento de amor, de paz, de vales, né, do vale das flores, dos rios, e vai ter um momento que tu vai estar na profundidade daquele vale sombrio. Mas é necessário. Valoriza todos os momentos. E aí ele encerra dizendo, porque esse é o caminho que vai te levar para o céu. Até me emociono, porque aprendi no programa ID, foi uma grande graça que eu tive nesse programa, que a primeira coisa que eu tenho que pedir na minha vida não é o carro, nem o trabalho, mas a graça da santidade do Espírito Santo, a graça do céu. E que Jesus esteja no centro, porque Jesus no centro da minha vida, todo o restante vai se colocando no seu devido lugar. Por isso que a esperança não engana. É interessante perceber que essa esperança não é uma esperança terrena, não é uma esperança que vem da carne, né? Veja que São Paulo diz, a esperança não decepciona, porque o Espírito Santo, o amor de Deus foi derramado. Então, ela vem do alto. Então, enquanto a nossa vida ainda está totalmente voltada, né, ou uma vida mundana, uma vida com valores que você não se encontrou com Deus ainda. Tá? Então, ainda não vemos. Se você não se encontrou, ainda não vemos. Por isso eu preciso pedir essa graça. Eu acho que os maiores dons que Deus nos dá é a fé. A fé revelada. A fé revelada em Jesus Cristo. Essa é a porta que abre para a esperança. Tá? Porque ela vai me dar uma certeza diante das realidades. E já falei algumas vezes aqui, a fé não é aquilo que eu vejo, né? É aquilo que eu posso, aquilo que eu sei que eu consigo. Né? Não, a fé me faz ver além disso. E me dá uma certeza de já possuir aquilo que eu ainda não vejo com os meus olhos humanos. E por isso ela vai me dar a direção no agir de hoje. Entende? Porque eu não vejo aquilo, mas a fé me mostra onde está a direção. Vai ser como uma bússola no meio de uma tempestade. Eu sei dizer, olha, eu vou para cá. Não, mas tem onda. Não, mas eu sei que aqui, lá está o rochedo. Aí meu barco vai afundar. Aqui está a direção que vai me levar para a praia segura. Mas eu não vejo, mas eu tenho a certeza que é para lá. Entende? Então a fé, justamente ela nos dá essa visão. Ela vai te dar um olhar sobre a vida, sobre a morte, sobre a doença, sobre o pecado, sobre todas as coisas. Então a fé em Cristo Jesus nos abre para a esperança. Porque ela justamente é a esperança da glória de Deus. Então a esperança da glória de Deus me dá a fé, a certeza de enfrentar a tribulação. A certeza de enfrentar aquela doença. A certeza de enfrentar aquela falta de emprego. A certeza de enfrentar aquele problema no casamento. A certeza de enfrentar o problema da droga. A certeza de realmente poder enfrentar, ajudar o meu filho, quem sabe está tirado na pornografia. A certeza de que eu tenho a graça de Deus, que eu posso, existe algo que vem, existe uma força que vem do alto, uma graça de Deus que pode libertar o meu filho da droga, libertar o meu filho da doença, libertar o seu filho da pornografia. Entende? Existe um caminho, então, veja, que se fundamenta nessa fé em Cristo Jesus. Claro que usa os meios, mas vai usar os meios humanos, mas vai usar a partir da fé. Os meios, nós vamos ver os meios a partir da verdadeira fé.
você vai à oração, para sacramentos, mas também através, Deus vai te conduzir para um bom médico, para um bom tratamento, através de um bom profissional, vai te abrir caminhos, mostrar um emprego que realmente, até um emprego que você tem que largar por causa da fé, que aquilo está te levando a um pecado, a realidade de um namoro que não te leva para Deus, né? Que realmente está te levando para um pecado mortal, e você está acomodado, aí a jiboia está te abraçando naquele namoro, né? Porque está te amarrando afetivamente ali e te levando para o inferno. Né? Então a fé te faz justamente ver que não, para aí, né? Preciso mudar, eu estou errado nesse caminho. E a fé vai te dar certeza de que eu posso conseguir. Tá? A fé nos dá essa graça, eu tenho a esperança, posso colocar minha esperança na graça de Deus. Eu sei que hoje eu estou preso, mas eu sei que se eu realmente colocar os meus meios, eu guardar a minha fé em Cristo Jesus e perseverar naquilo, eu posso ter uma certeza da vitória sobre aquilo. Então veja que graça isso. Então realmente pedir essa graça, e por isso que o demônio vai agir de uma forma que você perca a sua fé. Exatamente. Tá? Porque se você perder a fé, ele vai poder agir livremente, tudo, aí o seu jogo vai ficar escondido. O que faz com que o seu jogo fique claro é a fé. A fé desperta aí. Realmente chega a clareza e o aprofundamento, a gente começa a aprofundar, ler a palavra, ler o catecismo, né? E você começa a ver, então, realmente, cai o véu, né? E você consegue ver claramente aquilo que está de fato acontecendo. Né? Porque num momento de aridez, né, o que tu tem é a fé. Se tu não tiver a fé e a tua decisão, né, tu não vai, tu vai parar ali. E é uma das tentações que nós temos na caminhada. E o Senhor permite isso para que a gente cresça, né? A gente amadureça como ser humano, para que diga, não, eu não posso, como já foi falado, a nossa fé não pode ser uma fé de emoções. Isso. Porque às vezes as pessoas procuram, às vezes, Deus em lugares errados, né? E dizem assim, não, mas eu me sinto bem lá. Meu irmão, isso... Quando um dependente químico usa drogas, ele se sente bem. Quando alguém fuma um cigarro, se sente bem. Quando um alcoólatra está bebendo, ele se sente bem. Então não é essa a questão. A gente não pode fundamentar a nossa vida no meu sinto bem, porque esse é o jogo que o inimigo faz. Ele promove a sedução das coisas. Entende? Essa é a serpente, né? Então, é claro que se você diz assim, normalmente, você tivesse que escolher uma coisa que você vai sofrer e não vai sofrer, você, normalmente, a tendência é, olha, eu não quero sofrer. É uma tendência natural. Mas agora, pela fé, muitas vezes você vai ter essa certeza que você vai precisar escolher o caminho da dor. Porque ali vai estar a vitória. O testemunho, por exemplo, é o grande testemunho dos mártires da igreja. Eles fizeram essa escolha pela fé. Eles poderiam ter cedido por aquilo que era que eles iam se sentir bem. Então, não, incensa ao imperador. Qual é o problema? Depois, continua indo lá na Santa Missa. Não tem problema. Incensa ao imperador. Não, nós não incensamos. Então você vai morrer. Não, eu vou morrer. E o que dava essa certeza? É que não é fácil. Qual é a certeza? A certeza da fé. Que ele sabia, como diz aqui São Paulo, a esperança não decepciona. A esperança em Cristo Jesus não decepciona. Então a pessoa, mesmo que passe por uma doença, mesmo que passe por essas situações, a fé dá uma certeza de que não, é isso que eu tenho que fazer. Então não dá para se guiar por sentir. Aí você vai se enganar, você vai assumir um adultério, você vai viver uma vida de pecado, você vai ficar sempre... E vai ser uma vida egoísta, porque você vai estar sempre buscando a si mesmo o seu prazer, o seu sentir-se bem. Agora eu estou com essa pessoa, eu me sinto bem. Agora tem um probleminha, tem uma coisa que eu não gosto nela, então eu saio e me afasto dela. Mas isso não é amor, isso não é nada. Isso é uma atitude de egoísmo.
entende? Onde o centro do mundo sou eu e os meus gostos. Né? Né? Isso não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com verdadeira felicidade do ponto de vista cristão. Né? Não é. E o mundo está sempre nos bombardeando, né? Sempre com propostas, com possibilidades, com facilidades, com fascinações. E a fé é um escudo, né, Padre? Está lá Então, o senhor me permite, né? já abri aqui, ó, em Efésio, na carta, na armadura do cristão, diz: embraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Viu? Inflamados, é isso, né? Só pela fé que você consegue resistir a essas seduções. Porque são fortes, são fascinantes, né, Padre? Sim, e são atraem. rápidos. É tudo muito rápido, igual às telas. É aquelas cores vibrantes a todo tempo, aquele brilho, aquela proposta, aquele olhar, aquele sorriso. Aquele pensamento, como tu falaste, né? Vem aquele pensamentinho assim, é tudo muito rápido. Aquela sensação de bem-estar, de prazer, por exemplo, né? O querer estar com os amigos, né? As concepções, muitas vezes, que a gente traz de felicidade, que são completamente erradas, né? Mas a pessoa escolhe uma vida de pecado dizendo: não, mas eu tenho direito de ser feliz, né? Como se o pecado fosse te levar a fazer feliz. Não vai levar. Não vai, porque o fruto disso é a perdição, entende? Só que as pessoas hoje em dia não querem escutar isso, entende? Não fala, ai, que coisa horrorosa. Mas é verdade. Às vezes eu tenho pensado assim, por exemplo, se você vai no médico, tá? Se você vai no médico, aí você vai fazer todos os exames lá e a pessoa diz, e você está com câncer. Com câncer. O médico, o que eu acho que o médico vai dizer? Ele vai dizer: olha, meu filho, você está com câncer. Você tem que tratar o teu câncer. Se você não tratar o teu câncer, você vai morrer. Né? Se ele não falar isso, ele estava se omitindo. Tá? Agora, pela fé, a gente não quer dizer que aquela vida vai levar para o inferno. Entende? Então, tenha esperança em Cristo Jesus. Então, se você está vivendo o pecado, coloque a sua fé em Cristo Jesus. Creia na sua palavra. E Ele vai poder te libertar disso. Ele vai te libertar disso. Sim? Mas não fique no pecado achando que não tem problema. Porque tem problema. Exato. O problema é seríssimo. É a mesma coisa que lá. O diabético começa a continuar comendo doce e achasse que não vai ter problema. Que o cara continua fumando com câncer de pulmão. Enfim, e você está numa doença grave e não trata. É isso. Não adianta dizer, é que coisa dura. Mas o câncer é uma doença dura também. Se você não tratar, você vai morrer. Vai sentir dor, vai muita dor. Né? E a gente sabe disso. Então, se a gente negar, né? Porque esse é o jogo do demônio. Entende? Você quer negar a verdade, dizer, não, tudo bem, fica assim, está tudo bem, não tem problema, né? Que vai dar tudo certo. Não, para dar tudo certo, nós precisamos colocar nossa esperança em Deus. E realmente buscá-lo. Bom, caímos, caiu no pecado, luta, levanta, busca, não perca a esperança em Cristo, nunca. Mas luta contra, não fica no pecado, tenta sair. Não fica acomodado no pecado dizendo que vai dar tudo certo, porque Jesus nunca falou isso. Ele diz, olha, se a tua mão te leva a pecar, corta. Eu preciso romper com o pecado, se eu quero encontrar a verdadeira felicidade. Né? Então, a nossa fé nos leva a colocar realmente a esperança em Cristo Jesus durante as tribulações, diante das dificuldades, durante o meu pecado. Então, se eu estou no pecado, a minha fé vai me ajudar a sair do pecado. Tá? Não permanecer, não se iluda, gente. Exatamente, é uma fumaça, né? Claro. E eu já comentei em alguns programas, por muitos anos, achei que a minha felicidade era ir nas festas, né? Então, final de semana sempre estava com aquela agenda do sábado à noite marcadinha. E como nós já comentamos, o problema não é fazer uma festa, é mais o tipo de festa, né?
E hoje, nos tempos que nós estamos vivendo e que as questões, né, estão sendo bem escancaradas do mal, né, só não vê quem não quer, tá? A gente tem que cuidar muito com as músicas que escutamos. Então, o católico, ele tem que ser estrategista, pedir o Espírito Santo para fazer uma festa santa, né? Criarmos estratégias até para os nossos jovens, por isso que é tão importante os grupos de jovens. Porque a alegria é um dom de Deus, é um fruto do Espírito Santo. Agora, alegria e pecado não se coadunam, tá? Então, é só que na nossa cabeça, então, aqui nós falamos do sentir-se bem, né? Do meu sentimento, né? Como é que eu me sinto. Claro, a gente coloca, como é que eu passo meu domingo, né? Eu não tenho vontade, não, é o meu dia de descanso, então eu não vou na missa, não levanto para mim na missa, eu fico em casa, já começo, né? Eu me dedico todo o tempo para as coisas que passam, escuto um monte de programa, nada contra o futebol, eu gosto de futebol, mas a gente dedica, às vezes, horas escutando um jogo de futebol. Né? Até às vezes as pessoas se levantavam de madrugada para ver jogo de futebol. Né? Mas não, daí o cansaço do trabalho não tem problema nenhum. Né? Mas não posso perder. Né? Então, e aí passa o domingo, churrascada, cervejada, falando bobagem a tarde toda. Quer dizer, então, e na nossa cabeça, isso é aproveitar a vida. Exato. É mesmo. E a música, né, padre? A música, a batida da música, porque eu já ouvi falar assim, você conhece a intenção de uma nação pela música que ela oferece ao povo. Olha só. Então, isso é muito sério, a gente precisa se aprofundar nesse assunto, porque essas músicas são invocações, né, padre? Bom, esse é um outro campo, né? Outro campo. Bem, que daríamos que conversar sobre isso. É importante conversar sobre isso, né? Porque são muitas vertentes, né? Exatamente, são as vertentes dos sentidos, né? Né? Então, né, a gente poderia falar sobre certos tipos de música, letras. Né? Eu sei porque eu vivi na minha juventude isso. Então, letras que eram absolutamente satânicas. Não explicitamente satânicas. Não discos que tinham, né, que exaltavam a besta, que não sei o quê. É uma pessoa que... E a gente acha que aquilo não tem nada, não tem mal nenhum. Não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Né? Como se pudesse, alguma área da nossa vida, o diabo pudesse ser exaltado. Não tem problema nenhum. Eu vou na missa, rezo, mas não tem problema nenhum. Ó, meu irmão. Eu estou dando ibope, né? Estou dando audiência. Não existe isso, entende? A nossa vida está sob o senhorio de Jesus. É mesmo. Então, não posso exaltar o inimigo e dizer que está tudo bem, né? Este programa é um programa maravilhoso, né? Porque as coisas vão se somando, as realidades, né? E vamos vendo as possibilidades tanto do mal e as possibilidades do bem. E nós estamos aqui para anunciar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Exatamente. Que nós temos todas as possibilidades para fugir do mal, né? Para o bem vencer em nossas famílias, em nossos lares. E nós precisamos pedir ao Senhor a coragem, a perseverança, a confiança e a experiência. E quando tivermos esses problemas, essas dificuldades em nossa família ou ao nosso redor, onde temos que agir, não podemos nos melindrarmos. Vou falar com o padre uma situação que estou vivendo em minha família. E convido ele até para conversar com o meu familiar, o meu filho que seja. Mas, padre, o senhor não fala isso porque, né? O senhor não fala aquilo. Né? Ou situação assim, eu não posso falar de Deus para os meus filhos. Então, eu só falo dos meus filhos para Deus, ótimo, maravilhoso. Mas nós precisamos ter coragem de falar de Deus. É nossa obrigação, inclusive. Nós temos que falar de Deus sem medo, sem melindre, sem pânico. Porque Deus é maior que tudo. A força divina é maior que tudo. Tem um fato
né? Assim que nós estamos assim, caminhando para o final, essa questão do testemunho, né? Como é fundamental. Primeiro, se eu estou hoje sou padre porque uma pessoa insistiu comigo, né? Estava no mundo vivendo e a pessoa insistiu para fazer um retiro. Segundo, tem um pregador americano e ele estava contando essa necessidade de dar testemunho, né? Ele disse que uma vez ele teve um sonho, né? E no sonho assim ele estava chegando no céu, né? E aí então chegou no juízo particular e aí então ele passou e ali estava com o santo anjo da guarda dele com ele e ele estava indo para o céu, né? Mas ele escutou uma voz conhecida atrás, assim, ele olhou para trás e viu que era o vizinho dele, também, que tinha morrido, estava ali agora no juízo particular, mas naquele momento o vizinho dele estava sendo condenado para o inferno. Aí os olhares dos dois se encontraram, né? E o nome desse pregador é Steve, né? Aí o vizinho disse para ele assim, por que você nunca me falou? Nós conversamos todos os dias. E você nunca me falou de Deus. Nunca me falou que eu tinha que mudar de vida. Então, esse sonho depois ele nunca esqueceu. Entende? Porque nós não falarmos por essas coisas que a Salete está falando, pode acontecer isso com essa pessoa. Ela pode ficar brava com você. Pode. Mas você está tentando semear, alguma coisa pode ficar. Então, não se omita. Não se omita. Então, com essa palavra final, né, esse conselho do Padre, não se omita. Esse é um chamado de Deus. Nós encerramos o programa de hoje e vamos meditar, né, com essa palavra que foi hoje meditada, Romanos 5, do 1 ao 11. E na próxima semana estaremos de volta, trazendo mais outros assuntos muito importantes e necessários para este momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Seja louvado.